Bonita, sejam bem-vindos à nossa aula 2 do Mapa do SUAS. Eu sou a Profa Tamara. Se você não viu a aula de ontem, volta lá, veja a aula de ontem primeiro, depois você vem para a aula 2, tá? Porque a aula de ontem é um complemento, né? A aula de hoje ela vai continuar a aula de ontem, tá bom? Então vamos lá. Ontem a gente conversou sobre os conceitos básicos da LOAS. Então eu dei lá algumas dicas para vocês, mostrei o que é princípio, diretriz, objetivo, né? Hoje a gente vai falar sobre os serviços socioassistenciais e as seguranças afiançadas no trabalho social com famílias, tá bom? Eu gosto de falar das seguranças afiançadas porque eu trabalho no SUAS, o objetivo dele é sempre as seguranças afiançadas. Quando, por exemplo, a sua coordenadora te pede algo que não está dentro das suas seguranças, você vai falar assim, deixa eu ir lá ver minhas seguranças. Olha, as seguranças são essas aqui, isso aqui não tem nada a ver com as seguranças. Então, é porque não é seu serviço. É desvio de função, né? E aí a gente vive muito isso. A gente ainda vai ter uma outra aula, que é a aula 3, de polêmicas do SUS, que vai ser mais exemplos e etc. E a gente ainda tem aula ao vivo com vocês, tá? Sempre gosto de começar refletindo. Então, dessa vez, a frase é a seguinte. Uma vez que você é livre por dentro, nada pode te aprisionar por fora. Isso vale para conhecimento e para segurança profissional também. Profa, por que você está falando isso? Porque o conhecimento, eu acredito que o conhecimento transforma. Por isso que eu coloquei lá, @ASTransforma. O @ASTransforma significa que qualquer agente social, ele é capaz de promover transformação. E a mensagem subliminar é que o assistente social, ele é capaz de promover também transformação social. Algumas pessoas falam assim, eu estou muito decepcionada com a minha profissão, porque eu fico só enxugando gelo. Quando eu escuto isso, para mim é um pouco triste, porque eu acho assim, que a pessoa, se ela está só enxugando gelo, se ela não consegue ver transformação nenhuma no trabalho dela, é porque ela não está desenvolvendo bem esse trabalho, porque talvez ela não esteja capacitada o suficiente. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Peguei essa foto aí, ela está um pouco desfocada para vocês. Isso tem muitos anos, tem mais de 13 anos. Foi quando eu comecei a trabalhar como assistente social. Dentro do serviço social, vocês percebem que a maior parte das pessoas são mulheres, né? E aí, nos serviços também, a gente tem a maior parte mulher. Só que na hora de ir lá para frente, ir lá numa conferência, ou ser presidente de um conselho, ou ser gestora, coordenadora e etc., em alguns municípios a gente tem uma presença forte masculina. Nesse caso, a maior parte da plateia era feminina, mas lá na frente só tinha eu de mulher e eu tava tremendo, suando. Não vai dar para ver que eu tava suando, mas eu tava extremamente suada. E eu colocava a mão assim meio pro lado assim para esconder que eu tava tremendo. Muitas de vocês aqui também têm isso assim, de ter um pouco de insegurança na hora de falar em público, insegurança de falar lá na frente, de dar uma palestra. Eu também tinha. E como que eu superei essa insegurança? Falando. Não tem outro jeito de superar uma insegurança profissional, uma insegurança de falar lá na frente, de se colocar na reunião sem se colocar para ação. Então, essa reflexão fica para vocês. Lembrem de mim aí, lá na frente, suando. Então, vai com medo mesmo. Coloquei outra foto aqui, que são de 2 premiações que eu ganhei. Eu ganhei uma honraria lá no meu município. Nessa época, eu tinha feito um diagnóstico sobre população em situação de rua, lá no meu município. Eu fiz um diagnóstico municipal porque eu quis fazer, porque eu trabalhava com pessoas em situação de rua e quis pesquisar sobre eles para poder desenvolver melhor esse trabalho. Aí acabou saindo na Globo e aí acabei ganhando esse prêmio lá de honra ao mérito. Estou mostrando para vocês porque quando eu ganhei esse prêmio, eu fiquei imaginando que eu tinha ganhado por sorte. Eu pensei assim, eu ganhei isso aqui meio por sorte. Eu não me achava tão boa profissional assim, ou tão destaque para ganhar uma honraria, algo desse tipo. Só que aí depois eu mudei para o BH e ganhei de novo. Dessa vez eu ganhei pelos serviços prestados à causa da mulher. Eu era coordenadora de um CRAS, e aí uma líder comunitária me indicou para essa premiação, e eu até achei interessante, porque quem me indicou foram as pessoas que eu atendia, sabe? Não é um político, não tem nada a ver, eu não tenho relação política com ninguém. As 2 vezes que eu ganhei esses prêmios, a pessoa que me deu o prêmio eu nem conhecia. Então, eu estou só mostrando isso para vocês para dizer que dá para ser reconhecida profissionalmente sendo assistente social. Porque eu sei que muitas de vocês acham que a nossa profissão é desvalorizada, que ganha mal.
e ganha mesmo. Em muitos municípios a gente ganha super mal, mas ainda assim dá para ser reconhecida. Como? Desenvolvendo um bom trabalho, tendo segurança no seu fazer profissional e sendo capacitada. É só dessa forma que você vai conseguir desenvolver um bom trabalho, é através do conhecimento. E aí, o que vocês vão aprender na aula de hoje? A gente já vai começar. Hoje a gente vai ver sobre os serviços socioassistenciais, as proteções e os exemplos de instrumentos. Eu vou dividir essa aula em duas partes. Primeiro a gente vai falar sobre os serviços, proteções e na segunda parte a gente vai pegar os instrumentos e mostrar para vocês alguns instrumentos. Quem não printou ainda a aula, me printe. Vou fazer uma pose aqui para vocês me printarem. Mandem para alguma amiga que você acha que pode gostar, alguma amiga assistente social, alguém da sua faculdade, tá bom? Conhecimento transforma, então vamos compartilhar o conhecimento. Vou fazer pose aqui. Então, obrigado para quem já compartilhou essa aula e esse link aí com as amigas, tá? Se não compartilhou, compartilha. Enquanto eu tô falando aqui, você vai compartilhando. Peguei esse memezinho aí, porque algumas pessoas falam assim, eu não preciso fazer curso, é só eu ler a tipificação, ou eu ler os documentos orientadores, que eu vou saber tudo. E ok, é muito bom que você leia. Inclusive, eu vou aqui sugerir várias leituras para vocês e vou mandar também para as cadastradas algumas leituras. Mas não basta ler. Às vezes é necessário fazer um curso, porque no curso a gente vai encurtar o seu caminho. Por que isso aqui se chama mapa do SUAS? Porque eu quero encurtar o seu caminho no SUAS. Ontem eu te expliquei uma matéria gigantesca em 32 minutos. Hoje eu vou te explicar outra matéria gigantesca em 40 minutos no máximo. Isso é encurtar seu caminho. Se você tem tempo sobrando para ler todos os documentos igual eu já li, porque eu fiquei lendo isso durante a minha vida inteira, eu já tenho experiência aí de mais de 13 anos, você pode pegar e ler e resumir e grifar, vai dar certo. Mas se você não tem esse tempo sobrando, é interessante que depois você entre para a mentoria Qualifica SUAS, que a gente vai abrir as vagas e vocês vão ver o link aqui, vão ver tudo que tem lá. Então, assim, lá a gente fala sobre todos os serviços do SUAS. No final desse curso, que é o introdutório, a gente vai ter um outro curso mais aprofundado, tá? Para quem quer. Então, já printaram, já mandaram, já compartilharam, vamos começar essa aula. Quais são as principais normativas do SUAS? As principais normativas são a LOAS, a PENAS, a tipificação e a NOP-SUAS. São essas 4, são as principais. Como que a proteção social ela se estabelece? Dentro do SUAS, a gente vai ter a proteção social básica, né, que o principal equipamento é o CRAS, e a gente vai ter a proteção social especial, que o principal equipamento é o CREAS. Dentro da especial, a gente tem a média complexidade e a alta complexidade. Na proteção social básica, eu gosto de falar que a gente tem os 3 P's, que é prevenção, promoção e proatividade. Então, lembra desses 3 P's. Na proteção social básica, a gente trabalha prevenção. A gente está localizado num território de vulnerabilidade social, a gente vai estar trabalhando ali com várias atividades coletivas, oficinas, fortalecimento de vínculos. Na proteção especial, a gente já está na violação de direitos. Então, na média complexidade, a gente já tem ali violação de direitos. Independente se você está no PAEF, no medida socioeducativa, vai ter violação. Então, dentro da média complexidade, a gente tem vários serviços que eu vou mostrar para vocês. E na alta complexidade, a gente já tem o rompimento dos vínculos familiares, que aí já está um pouquinho mais grave, né? Já passou da média. Que o principal equipamento da alta complexidade são os acolhimentos. Então, pra vocês lembrarem, decorarem isso de vez, proteção social básica está lá embaixo na pirâmide, tem a função protetiva da família, a média complexidade tem o vínculo comprometido e violação de direitos, e a alta, você já tem o rompimento dos vínculos. Então, está lá em cima na pirâmide. Essa pirâmide, por que eu coloquei ela? Porque você tem que aumentar o recurso na pirâmide embaixo, na prevenção, para não ir subindo. Então, o maior recurso, a maior quantidade de equipamentos que a gente tem, deveria ser de CRAS, de proteção social básica. Então, os maiores investimentos, por exemplo, na saúde, tem que ir aonde? Tem que ir para a UPA, para o hospital ou para o centro de saúde que é preventivo? O que vocês acham? Teoricamente, para o preventivo. A gente sabe que muitas vezes o recurso da alta complexidade ele é enorme, porque o acolhimento é muito caro.
Mas o acolhimento ele é só no último caso. Ele não pode ser a sua primeira alternativa, ele tem que ser só a última alternativa. Quais são os 2 principais equipamentos do SUAS? Essa pergunta é muito fácil. Me respondam aí. Quais são os 2 principais equipamentos do SUAS? Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. Essa pergunta foi mamão com açúcar. Os 2 principais equipamentos são o CRAS e o CREAS. Eu gosto de dizer que não existe PAIF sem CRAS e nem CRAS sem PAIF. O PAIF ele só se desenvolve dentro do CRAS. E não existe PAEF sem CREAS, nem CREAS sem PAEF. O PAEF só se desenvolve dentro do CREAS. Então, fiquem ligados nisso, tá? Agora eu fiz um esqueminha aqui para mostrar para vocês o que é desenvolvido ali de ação no CRAS. No CRAS a gente tem articulação intersetorial, articulação da rede socioassistencial, oferta do PAIF, oferta do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, demanda espontânea, busca ativa, planejamento, monitoramento. A gente vai ter ali um conhecimento muito, muito forte do território. Então, você precisa ter esse conhecimento da rede de serviços ali que está no seu território de abrangência para você poder encaminhar melhor as famílias. Então, você precisa saber quais são os centros de saúde no território do CRAS que eu trabalho, quais são as atividades coletivas que tem, quais são os programas, projetos, ONGs. Tudo isso você tem que saber para poder encaminhar. E fazer uma articulação também. Articular sempre. Vamos fazer uma atividade intersetorial aqui com a saúde, com a educação, fazer alguma atividade coletiva na escola ou chamar os alunos da turma tal para virem aqui desenvolver algum trabalho no CRAS. Então, o trabalho do CRAS ele é muito esse, de articulação intersetorial. Por que articulação intersetorial, profa? Porque a assistência social ela não dá conta sozinha. O usuário ele sempre vai chegar para você e ele vai demandar o que está para além da assistência. Muitas vezes ele tem ali a demanda da cesta básica, de algum auxílio, pode ser uma demanda, né, do Auxílio Brasil, mas muito provavelmente ele vai ter também alguma demanda da saúde, da educação, e aí cabe a gente a orientar esse usuário, como que ele vai fazer para acessar todos esses serviços, todos esses direitos. Então a gente tem que ter esse conhecimento. Agora vamos passar para o CREAS. Então, como que funciona o CREAS? Eu fiz aqui um esqueminha para vocês também, só para vocês poderem pegar ali quais são os serviços do CREAS. No CREAS a gente tem PAEF, a gente tem o serviço de proteção ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, a gente tem o serviço especializado de abordagem social, que a gente chama de SEAS, que está referenciado ao CREAS. Não necessariamente o SEAS vai se dar dentro do CREAS, mas ele está referenciado ao CREAS. A gente tem o serviço especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, e tem também o serviço especializado para pessoas em situação de rua, que em alguns municípios a gente vai ter o Centro Pop e em outros não, né? Normalmente os municípios maiores vão ter Centro Pop. Eu coloquei aqui tudo que a gente tem dentro do CREAS ou referenciado ao CREAS, para vocês poderem depois dar uma olhada, isso vai estar no material também, tá? Peguei uma fotinha de um CREAS para vocês verem. Então, tanto o CRAS quanto o CREAS é obrigatório que tenha essa placa. É uma placa que tem que ser do mesmo jeito no Brasil inteiro. Então, as oficinas que você vai fazer no CRAS, elas não são uniformes. A oficina que eu vou desenvolver lá no Norte, muito provavelmente ela é diferente da oficina que eu vou desenvolver no Sudeste. Porque as demandas são diferentes, as realidades territoriais são diferentes, mas a placa ela é igual. Então, o quadro da equipe ele é igual. Muitas vezes o recurso ele é parecido também, porque o recurso tem a ver com o porte do município. As famílias referenciadas no CRAS de pequeno porte 1, com pequeno porte 1 lá do Sul ou do Norte, é o mesmo número. Então, é a mesma equipe. Então, a gente tem algumas diretrizes que são para o Brasil inteiro e outras que você vai adaptar. Então, por exemplo, a gente vai ter as oficinas no CRAS, oficina com ênfase na reflexão, na ação, convivência. O próprio serviço de convivência ele está dividido por faixa etárias. Isso é assim no Brasil todo. Mas o tema que você vai desenvolver aí na sua cidade, ele é diferente. Então, você precisa saber o que as famílias estão me demandando para depois você propor as ações. Você precisa ter esse conhecimento da realidade. Qual é a demanda da família?
A partir da demanda é que eu proponho a ação ou o encaminhamento e etc. Esse slidezinho é só para vocês verem o que significa PAIF, PAEF, que algumas pessoas não sabem. Então, o PAIF ele é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, e o PAEF ele é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. PAIF, Proteção Social Básica. PAEF é de especializado, Proteção Social Especial. Bem fácil de vocês lembrarem isso, tá? Qual que é a diferença de acompanhamento para atendimento? Quem sabe, me responde mentalmente aí. Acredito que a maior parte de vocês devam saber, mas eu sei que algumas pessoas não sabem, então trouxe isso para vocês também. O atendimento, ele está pautado ali em ações mais imediatas, com ou sem continuidade. Então, por exemplo, uma família chegou aqui para mim no CRAS, ela está me demandando segunda via da carteira de identidade. Essa família ela pode ir para acompanhamento só se precisar. Muito provavelmente não vá. Então, normalmente a gente vai fazer um cadastro da família e vai fazer a solicitação do documento. É um atendimento pontual, não é um acompanhamento. O acompanhamento ele é um conjunto de intervenções. É quando a família ela está demonstrando maiores vulnerabilidades e eu preciso acompanhar melhor essa família. Então, eu vou fazer um conjunto de intervenções com ela, vou fazer um plano de acompanhamento. Para ser acompanhada tem que ter plano. Vocês vão ver na parte 2 da aula um exemplo de plano. No acompanhamento, as intervenções são sempre continuadas, então sempre vai ter mais de um atendimento no acompanhamento. E no acompanhamento é importante também que vocês saibam que tem que ser pactuado com a família. Tem alguns técnicos que falam assim, aqui eu tenho 200 famílias acompanhadas, mas a família não sabe que está sendo acompanhada. Então isso não é acompanhamento, você não pactuou com a família. A família tem que saber que ela está em acompanhamento, ela tem que saber qual que é o objetivo desse acompanhamento, o que vocês vão fazer. Você tem que mostrar para ela qual que é a evolução desses atendimentos que ela tem ido ali com você, do acompanhamento. Peguei um fluxo aqui para mostrar para vocês sobre como que acontece esse atendimento, né? Muitas vezes vai ter ali a busca ativa. O que é busca ativa? É a gente ir atrás da família. Às vezes é uma família em descumprimento do Auxílio Brasil. Eu vou atrás dela. Muitas vezes é demanda espontânea. A família vem até o CRAS, ou vem até o CREAS, ou vai até o CEAS, né? Não sei, não vou ficar dando muitos exemplos aqui para a gente não delongar muito na aula, tá? Mas esse fluxozinho vai também para o material de vocês. Então, a gente vai ter ali avaliações também. É importante dizer disso. Precisa avaliar a oficina? Precisa. Se não avaliar a oficina, você não vai saber se ela deu certo ou não deu certo. Será que essa oficina ela correspondeu ao que os participantes estavam esperando? Se você não sabe, como é que você vai preparar a outra? Porque a gente precisa avaliar até para planejar de novo. Então, muita gente não faz planejamento, já começa errando, né? Não fez planejamento, depois na hora de avaliar, não tem muito como avaliar, porque não fez planejamento, não tem parâmetro para avaliar. Então, toda oficina, toda atividade coletiva, toda ação comunitária que você for propor, tem que ter planejamento. Não precisa ser um planejamento enorme, maravilhoso, robusto, mas tem que ter um mínimo de planejamento ali. Quais são as datas que vai acontecer? Quais são os recursos que eu preciso? Quem que eu vou mobilizar para essas ações? Qual que é o meu objetivo com essa ação? Até quais que são os resultados esperados, para eu ver se alcancei os resultados ou se eu não alcancei. Agora a gente vai passar para seguranças afiançadas do SUAS. A gente já está terminando essa primeira parte da aula. E na segunda parte eu mostro alguns instrumentos para vocês. Então, o que as seguranças têm a ver com a nossa prática? Se você trabalha no SUAS, você precisa saber as seguranças. Porque nada mais são do que o objetivo do nosso trabalho. Então, qual que é o objetivo do trabalho do SUAS? Acolhida, renda, convivência, vivência familiar, comunitária, desenvolvimento da autonomia, apoio e auxílio. O que significa acolhida, profa? Acolhida é ter uma recepção legal? Não só, mas também. Então, ter uma recepção bacana faz parte da acolhida, sim.
Mas você chamar o usuário pelo nome, na hora que você vai chamar ele para o atendimento, também faz parte da acolhida. Você ler esse prontuário antes também faz parte da acolhida. Então, acolher é escutar esse usuário, é escutar o que ele está trazendo para você. É a escuta qualificada que a gente tanto fala. Então, o acolhimento ele está para além de só ter infraestrutura. Ele tem a ver também com a sua qualificação profissional. Porque se você está bem capacitada, você vai acolher bem, porque você vai informar bem, você vai orientar bem, vai encaminhar bem. Então, isso tudo faz parte da acolhida. E a segurança de renda? O que seria essa segurança de renda? Como que eu faço isso no SUAS? Quando você encaminha para algum auxílio, por exemplo, Auxílio Brasil, BPC, você está promovendo a segurança de renda. Encaminhei para o BPC, segurança de renda. Segurança de convívio ou vivência familiar e comunitária. Como que eu desenvolvo essa segurança? Um exemplo é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Você vai ter ali alguns grupos divididos por faixa etária, onde o objetivo principal desse grupo é fortalecer os vínculos entre aqueles membros. É fortalecer o vínculo daquele usuário com o território dele, é fortalecer o vínculo daquele usuário com a sua família, é fortalecer, por exemplo, a autonomia desse usuário, construção de laços de pertencimento. A gente faz isso muito nas atividades coletivas. Então, essa segurança está muito relacionada às atividades coletivas. Segurança de desenvolvimento e autonomia. Quando eu encaminho para um curso profissionalizante ou encaminho para algum trabalho, tudo que vai fazer com que essa pessoa tenha um maior grau de liberdade é segurança de desenvolvimento de autonomia. Como que eu avalio autonomia, profa? Porque as pessoas têm dificuldade de avaliar o subjetivo, né? Eu entendo que vocês tenham essa dificuldade, mas é importante a gente pensar no subjetivo. A usuária, ela chegou para mim, ela começou na atividade coletiva, ela não falava no telefone. Ela não falava no telefone, ela não ia procurar sozinha, ela só ia procurar porque a vizinha dela passava na casa dela e chamava ela. E aí, com o tempo, ela foi participando da atividade coletiva, era uma oficina com ênfase na reflexão, ela foi começando a falar, ela não falava nada, ela começou a falar na oficina, depois ela começou a ir sozinha para o CRAS, até que chegou um certo momento que ela já estava dando conta de falar no telefone, que era algo que ela não fazia. E ela era beneficiária do BPC. Então, falar no telefone era importante para ela, porque ela ligou para o 135, ela correu atrás dos direitos dela. Isso é desenvolvimento de autonomia. E eu percebo isso através do subjetivo. Eu estou acompanhando essa usuária e eu vou percebendo que, olha, agora ela está se colocando mais. Ela não está aceitando mais aquela violência doméstica que ela sofria. Tudo isso é segurança de autonomia. Agora, a segurança de apoio e auxílio. Exemplo, benefício eventual. É um apoio e um auxílio. Benefício eventual, o próprio nome já diz, é eventual. Não deveria ser para sempre, tá? Se a família está requerendo cesta básica todos os meses durante um ano, vocês têm que pensar sobre isso. Não dá para conceder cesta básica todo mês. Essa família está precisando de outra coisa, de um outro auxílio. A capacidade dela ali, a vulnerabilidade dela ali, não está sendo uma situação eventual, está sendo uma situação que está se perpassando ao longo dos meses. Então, a gente tem que olhar para isso. Então, a gente tem ali benefícios eventuais de nascimento, de falecimento, calamidades públicas, emergências, né? Questão de alimentação. Eu sei que muitas de vocês vão falar assim, profa, mas se a pessoa precisa, eu não vou conceder a cesta básica? Aí vai depender do seu território, do seu município, do recurso que vocês têm. Se no seu município tem recurso para conceder cesta básica para todas as famílias que solicitam, parabéns, maravilha. Aqui no meu município não tem. Então, aqui a gente vai, infelizmente, focalizar. Como assim, profa? A gente tem um auxílio pecuniário aqui, que ele é focal. Ele é para famílias que têm renda até X, que têm filhos em casa. Então, tem critérios para conceder os benefícios. E se no seu município, no seu equipamento, não tem critério para conceder um benefício, você pode criar o critério aí no seu equipamento. Você pode chamar a gestão, a equipe e falar assim, olha, não está dando certo não ter critério. Vamos fazer critério para concessão da cesta básica, porque do jeito que está não dá. Tem técnico que concede para todo mundo, tem técnico que nega, e aí se não tem critério, fica difícil para vocês mesmo.
A gente já está finalizando essa primeira parte, tá? Peguei um esqueminha aqui para a gente ir finalizando essa aula e entender o que é o trabalho social com famílias. O primeiro é, para que eu vou fazer esse atendimento? Para que eu vou fazer esse acompanhamento? Para que eu vou fazer essa atividade? Primeira coisa que você pensa quando você vai propor uma atividade é para quê? Qual que é o objetivo? Para quem? Quem que é o meu público-alvo? Onde eu vou fazer? Muitas vezes, o serviço de convivência, ele não está dentro do CRAS, não tem problema. Ele pode estar num outro local, mas ele está referenciado ao CRAS. Então, onde vou fazer também é importante se pensar. Olha, para eu fazer aqui uma atividade, talvez para crianças e adolescentes, seja interessante eu articular com a educação e fazer lá na escola. E tá tudo certo, não tem problema nenhum não fazer dentro do seu equipamento. O equipamento ele pode ir até as famílias, ele pode ir até um território que seja, por exemplo, distante do CRAS, né? Então, a gente fazia muito isso, assim. Às vezes o CRAS está muito longe de certo bairro, então a gente promovia lá um mutirão naquele bairro, porque as famílias que moravam naquele bairro, elas tinham dificuldade de ir ao equipamento. Então, tem que pensar isso. Onde? Quais são os objetivos? E como fazer? No como fazer, a gente vai ter ali uma série de questões. O como fazer, ele vai ter a definição dos marcos teóricos que você se utiliza, a escolha da abordagem. Então, eu vou fazer uma oficina com ênfase na reflexão, né? É o como fazer. Como que eu vou refletir? Quem que eu vou chamar? Vou chamar alguém ou não vou chamar? E aí, assim, a gente finaliza essa primeira parte da aula. Na segunda parte, a gente vai mostrar aqui alguns exemplos de instrumentos para vocês, tá bom? Então, ó, um beijo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.